Vereador, que influências seu avô, Leonel Brizola, exerceu e exerce sobre a sua atuação pública? Brizola é o mestre, né? Eu acho que o mestre é aquele que aponta o norte, dá as diretrizes. E eu tenho muito orgulho de começar a minha vida trabalhando ao lado do meu avô com 16 anos de idade. Ele me chamou para trabalhar, comecei lá trabalhando numa máquina de xerox, daquelas mais antigas. Eu pegava os jornais, xerocava para ele. Ele gostava muito de receber fax, era uma época que o fax estava em franca expansão, vamos dizer assim. Então vinha muita notícia por fax e relatos. Então, e a folha do fax você acabava perdendo ali a notícia, acabava sendo apagada. E eu xerocava, catalogava e guardava para ele. E aí comecei devagarinho, trabalhando na máquina de xerox, depois passei para a questão do fax, organizando o que entrava e saía, e depois ao telefone secretariando ele. Então ali eu observei, né, a maneira como o Brizola trabalhava, a maneira como o Brizola encarava o mundo e tinha ali o seu pensamento. Então acho que ali foi a maior lição da minha vida, é a prática política. Mesmo o senhor não sendo da Comissão de Educação na Câmara Municipal, o senhor atua em prol da educação básica, não é isso, vereador? Me dediquei muito à questão educacional, no primeiro mandato, então, com a preservação dos CIEPs, o tombamento, fazendo parte do patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. A importância desse conjunto arquitetônico projetado pelo Niemeyer, e é com dois gênios, da educação, Darcy Ribeiro, e da política, Leonel Brizola. Apesar de não fazer parte, por ser da mesa diretora e não poder fazer parte das comissões da educação, nada me impedia de fiscalizar como é que estava como é que a escola estava recebendo os alunos na cidade do Rio de Janeiro, como é que a prefeitura estava investindo e de que forma estava investindo na educação. Visitamos muitas escolas, principalmente o CIEP, trabalhamos muito na causa, por exemplo, da preservação da escola Friedenreich, que é o entorno do Maracanã, e que uma luta dura com os pais, com os professores, e ali conseguimos agora a vitória de fazer o tombamento da escola. Mas eu digo que tudo isso foi possível por conta da participação da população. Não adianta nós, parlamentares, políticos, achar que vamos mudar sem essa participação efetiva do povo. Se o povo não estiver na rua, se o povo não cobrar de nós, políticos, não vai haver mudança. A participação da população cobrando transporte de qualidade, uma educação pública que atenda as nossas jovens e as nossas crianças, e uma saúde que realmente atenda. E aí essa ebulição, esse questionamento da população fez com que as classes políticas se mexessem de determinada forma. Às vezes atendendo, às vezes não atendendo. Você vê, teve uma redução da passagem, não houve o aumento. Houve um tombamento do Museu do Índio, que era uma proposta, inclusive, da própria sociedade para preservar ali. E principalmente também da escola Friedenreich, que os governantes se sensibilizaram com a população e deram um passo atrás. Mas ainda precisa ter modificações maiores. Eu acho que a população tem que entender que já não estamos mais numa questão de ideologia. Porque é uma questão mais de fundo ideológico. Não, é questão do cuidado com o dinheiro do povo. Porque se você pega o dinheiro que foi gasto no Maracanã, bilhões e bilhões, em comparação com as 500 escolas que o Darcy e o Brizola construiu, você vê que essa conta não bate. Se gastou mais dinheiro com o Maracanã do que as 500 escolas construídas, que é verdadeiro viaduto para a liberdade, para a emancipação do povo, para levar o jovem a ter um emprego decente, né, não ser tragado pela violência ou fazer parte da violência, principalmente a escola pública, que é a escola do povo. Então, eu acho que a maior missão é a gente fazer com que a escola funcione de verdade. O senhor está no seu segundo mandato. Como é ser vereador numa legislatura tão importante para a cidade, que abrange os grandes eventos, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas? O Rio de Janeiro tem essa particularidade do que acontece aqui, ele acaba indo para o resto do país. Eu tenho muito orgulho de ser vereador da cidade do Rio de Janeiro, ser eleito pela segunda vez, o povo ter me confiado esse segundo mandato, com o dobro de voto que eu fiz na segunda. Então a população entendeu que a gente tem feito um bom trabalho, tem se dedicado à população e principalmente às causas que eu aprendi como trabalhista, como socialista, e justamente estender a mão para aqueles que mais precisam, os mais humildes, né? A gente não pode aceitar em viver numa cidade com criança, com menino e meninas de rua. Não podemos mais aceitar isso. Então, eu acho que através do Poder Legislativo e da Câmara de Vereadores, se a sociedade tiver essa compreensão e a Câmara também conseguir dialogar com o povo e mostrar a importância da Câmara de Vereadores, de que um vereador, a Câmara pode modificar inclusive o seu bairro,
ela pode modificar o tipo de escola que o seu filho estuda, o posto de saúde, se é bem... Então é importantíssimo. Agora a gente precisa voltar a dar à Câmara de Vereadores, retornar o seu poder legislativo. A gente precisa resgatar essa autonomia da Câmara de Vereadores, que está sucumbida ao poder executivo, que vem ali e passa um trator, decide o que quer, não discute. Os projetos de lei são sempre em regime de urgência, porque não querem discutir. Porque se discutir, a gente vai começar a mostrar que há e identificar que há questões ali que não tem essa prioridade toda de ser urgência. Tem outras urgências e prioridades muito maiores na cidade. Algum projeto de lei que o senhor queira destacar? Tentei trazer um projeto de lei que infelizmente não consegue ser votado na Câmara de Vereadores, que é uma questão dessas vias, e me ative principalmente na linha amarela, para que você receba. Toda vez que você passar no pedágio, já sou contra o pedágio, você tem que pagar para andar dentro dessa própria cidade. O pedágio ele não melhora, ele não tira automóvel da rua, pelo contrário, é enganosa essa afirmação. E aí eu fiz com que toda vez que você passasse ali, você tem uma nota fiscal. Passei hoje, aí tem sua nota fiscal, veículo tal, valor tal, dia tal, hora tal. Até para você ter um controle e depois o governo tem o controle de quantos veículos passam por dia, passaram por mês, passaram por ano. Qual é o lucro real daquela companhia que administra o pedágio? Porque a gente não sabe, é uma estimativa. Mas e esse dinheiro, que é dinheiro em cash? Você paga em dinheiro vivo? Ou então na maquininha que você passa, e aí no final do mês viria toda a nota fiscal. Eles não querem a nota fiscal e o prefeito se negou a que pediu para a sua bancada do PMDB, na verdade, engessasse esse projeto. Eu não consigo trazer ele para votação. Sempre tem uma questão, uma emenda que tira ele de pauta. Vereador, e que balanço o senhor faz dos trabalhos pela educação por parte do Executivo e pelos parlamentares do Rio e as perspectivas para o futuro? Infelizmente, o Executivo e o Poder Legislativo deixaram muito a desejar. Faltou comunicação, faltou de fato você dialogar direto com a população, não ter medo do povo. Por que a Câmara de Vereadores fechou suas portas, suas galerias à população? No processo de votação de planos de cargos e salários feito pelo Executivo para os profissionais da educação. Por que não deixou a participação desses mesmos? E pior, fez o pior. Quando o Poder Executivo coloca suas forças repressivas dentro da Câmara de Vereadores do Poder Legislativo, numa votação a portas fechadas, onde a população não pode participar, não pode se manifestar, principalmente aqueles que são atingidos diretamente, que eram os profissionais da educação, quando ela faz um quadrilátero, a Polícia Militar fez um quadrilátero todo ao redor da Câmara de Vereadores. Olha, só em estado de exceção que se poderia fazer isso. Perigosíssimo, uma ditadura. Eu digo que hoje o Rio de Janeiro vive uma espécie de uma ditadura. E essa repressão através da Polícia Militar, através da Guarda Municipal, dentro da Casa do Povo, do Poder Legislativo, é uma demonstração clara que tanto o prefeito como o governador não respeitam o Poder Legislativo. Eles adentram de maneira ditatorial, impondo a sua vontade em cima do Poder Legislativo. E como eu disse anteriormente, nós aos poucos vamos perdendo a nossa autonomia. E aí para a população fica uma mensagem muito ruim. Você vê que quem manda na Câmara de Vereadores hoje é o prefeito Eduardo Paes. Ele abre, ele fecha, ele diz quais votações vão ser. Então a gente perdeu a nossa autonomia. Então a gente precisa resgatar o poder legislativo de fato, que fiscaliza, tem autonomia. Aí sim, talvez a gente vai voltar a ter um crédito com a população e com o povo do Rio de Janeiro. Mas da maneira que está, esse controle do Poder Executivo, que acaba corrompendo, os parlamentares com cargos, com obras, com a força da caneta do Executivo, que é de fato, e não é só aqui no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, são na maioria das câmaras legislativas como um todo no país. Talvez seja aí uma das piores corrupções do nosso país, é justamente essa questão do Poder Executivo sobrepondo a autonomia dos poderes legislativos. E a população tem que começar a fazer uma autocrítica e questionar que modelo político nós queremos para a cidade. Que escola, como é que é o hospital, como é que é o trânsito da cidade. Será que a gente quer viver numa cidade que a gente demora 3, 4, tantas horas sentado dentro de um ônibus ou dentro de um automóvel? A gente quer isso? Será que o carioca está conseguindo aproveitar a cidade maravilhosa? O carioca que tem um sorriso espontâneo, bonito, está
sucumbindo ao estresse, à poluição, à violência, está ficando infeliz. É essa cidade que nós queremos. Eu acho que tem muitas mudanças pela frente e eu sou um otimista nesse sentido. Obrigada, vereador.